Bom dia pessoal. Estamos iniciando mais uma segunda-feira para meditarmos aqui juntos na palavra. Mas antes, não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir, de compartilhar com alguém que esteja precisando ouvir a palavra de Deus, meditar e praticar também, né? Mas hoje, segunda-feira, nós iremos encerrar o Salmo 109, que nós estamos meditando o mês inteiro nessa palavra, e hoje eu irei fazer mais um resumo mesmo, para que a gente possa relembrar tudo aqui que nós conversamos, tudo aqui que nós refletimos e meditamos na palavra do Senhor. E eu quero começar então o Salmo 109, do versículo do 1 ao 5, que eu vou ler agora ele todo, que diz assim: Ó Deus do meu louvor, não te cales, pois contra mim se abriram lábios maldosos e fraudulentos, com língua mentirosa falam contra mim, cercam-me com palavras odiosas e me atacam sem motivo. Em paga do meu amor me hostilizam, eu porém oro. Pagaram-me o bem com o mal, o amor com o ódio. Então aqui Davi estava fazendo uma oração para Deus, estava clamando ao Senhor por justiça, porque ele queria que os inimigos dele pagassem por tudo aquilo que eles estavam fazendo contra Davi. Então Davi orava a Deus, clamando para que o Senhor se vingasse por ele, porque Davi estava sendo perseguido, Davi estava sendo acusado, Davi estava sendo maltratado, estavam falando mal de Davi. Tudo isso que eu vim conversando com vocês, todas as segundas-feiras, o mês inteiro, era a oração de Davi. E nós trazendo para os nossos dias de hoje, o que nós podemos colocar em prática essa palavra? Nós, quando estivermos passando por alguma dificuldade, por algum problema, quando nós estivermos sendo perseguidos por alguém, quando estiverem falando mal de cada um de nós, nós podemos sim seguir o que Davi aqui está falando, orar. Nós devemos orar para Deus, mas nós não devemos seguir o que Davi aqui estava fazendo, que era o quê? Pedindo vingança, pedindo que o Senhor se vingasse por ele, pelo que estavam fazendo contra ele. Então, quando nós formos orar, nós temos que orar pedindo para que o Senhor abençoe a vida dos nossos inimigos. Porque naquela época era diferente. O Antigo Testamento, ele traz culturas, ele traz crenças que eles seguiam naquela época. Então, era normal a gente ler e observar pessoas orando por justiça, por vingança. Então, naquela época era assim que funcionava. Então, Cristo, ele veio e no Novo Testamento, ele não diz para nós fazermos isso. Vamos primeiro meditar aqui em Salmos 109, do capítulo 18 ao 20, que vai dizer assim: que a maldição o cubra como um vestido, que entre dentro deles como a água, e se agarre à sua pele como óleo, que a maldição o cubra como um manto, e que o aperte sempre como um cinto, que o Senhor assim pague aqueles que me acusam, ou aos que falam mal de mim. Então, como eu disse aqui, Davi estava orando por vingança. Davi queria que o Senhor amaldiçoasse os seus inimigos. Como nós lemos aqui agora, Davi estava pedindo para que a maldição fizesse parte do corpo dos seus inimigos. Então era para isso que Davi orava. Davi não orava para que eles fossem abençoados, porque naquela época, como eu falei no início, era diferente, a cultura era diferente. Então no Antigo Testamento, eles oravam por justiça, por vingança. Mas no Novo Testamento, quando Cristo veio até a Terra, Cristo ele nos ensina ao contrário. Ele nos ensina a amar, a perdoar, a sermos humildes, mas também reconhecer a justiça. E devemos denunciar o mal, denunciar nas nossas orações,
contar tudo para Deus o que está acontecendo, quem está nos perseguindo, mas como eu disse, orar para que o Senhor abençoe a vida dessas pessoas. Nunca orar pedindo mal dessas pessoas, nunca pedindo vingança. No Novo Testamento, Jesus ele nos ensina ao contrário. Agora eu quero meditar com vocês Mateus, capítulo 5, no versículo 44, vai dizer assim: Eu, porém, lhes digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem vocês. Então, como eu já disse também anteriormente, o Senhor ele está dizendo para a gente amar os nossos inimigos e orar por aquelas pessoas que estão nos perseguindo. Então, nós devemos fazer diferente do que Davi estava fazendo naquela época. Jesus nos ensina isso, que nós devemos demonstrar amor pelos nossos inimigos. Por mais que eles estejam nos atacando, nos acusando, vamos demonstrar o nosso amor por eles, vamos orar por essas pessoas que estão nos perseguindo. Em Romanos também diz assim, Romanos capítulo 12, no versículo do 17 ao 19, vai falar assim: Não paguem o mal com o mal. Procurem fazer o que todos acham que é bom. Façam o possível até onde depender de vocês, para viver em paz com todos. Queridos irmãos, não se vingue daqueles que lhe fazem mal, mas deixem que Deus, na sua fúria, os castigue. Como dizem as Escrituras, a vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor. Então, não retribuam com aquilo que as pessoas estão te oferecendo. Se as pessoas estão te oferecendo o mal, não retribua mal com mal. Retribua o mal com o bem. A palavra ainda aqui continua dizendo que nós devemos buscar sermos pessoas boas, honrosas. E o que depender de cada um de nós devemos procurar, nós devemos buscar viver em paz com os nossos inimigos, com aquelas pessoas que estão nos atingindo. Não procure se vingar, não procure guerra, não procure briga. Entregue toda essa confusão que estão fazendo contra você, entregue somente para Deus. Em Provérbios, no capítulo 24, no versículo 29, vai dizer assim: Não diga, vou fazer com ele o mesmo que ele me fez. Ele vai pagar pelo que fez. Como eu falei agora, não retribua o mal com o mal. Não busque vingança, busque justiça. Mesmo diante as maldades, as ofensas, entregue para Deus, entregue para o Senhor. Ore para Ele, que Ele irá ouvir as suas orações, que o Senhor irá te atender nesse momento de dificuldade, de aflição, de angústia que você está passando por ter que escutar as pessoas falando mal de você e não se defender. Deixa que Deus te justifique, deixa que Deus te defenda, que nem nós lemos aqui no versículo anterior, que a vingança é minha e eu retribuirei. Então a vingança pertence a Deus. É Ele que irá retribuir na sua ira e não você que deve retribuir. Deixe que Deus te justifique. Nós precisamos seguir o exemplo de Jesus Cristo e não revidar aos ataques, às acusações. Nós devemos seguir o exemplo do Senhor e nos comportarmos como Ele nos ensina. Quero agora meditar aqui com vocês o que Jesus nos ensina, de como nós devemos agir, de como nós devemos nos comportar. Vamos meditar agora em Mateus, capítulo 22, do versículo do 37 ao 39. Vai dizer assim: Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante e parecido com o primeiro: ame os outros como você ama a você mesmo. Então nós precisamos substituir o ódio, a vingança por amor, por perdão, por bondade. Assim nós iremos nos aproximar cada vez mais de Deus. Então, antes de mais nada, nós precisamos, em primeiro lugar, e o mais importante, é amar a Deus, amar ao Senhor, entregar o nosso coração, a nossa mente, os nossos pensamentos
a Deus, elevar os nossos pensamentos ao Senhor e amá-lo verdadeiramente. E quando nós amamos verdadeiramente alguém, nós seguimos os seus passos, nós nos tornamos igual àquela pessoa. Então se torne igual a Cristo, busque ser uma pessoa melhor. E o segundo mandamento é amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Mas antes de amar ao nosso próximo, a palavra já diz que nós precisamos nos amar primeiro. Somente quando nós nos amamos que nós iremos conseguir amar o nosso próximo. Então cuide de você, cuide da sua alma, cuide do seu espírito, cuide da sua mente, dos seus pensamentos. Somente assim, quando você estiver fortalecida em corpo, alma e espírito, você irá conseguir amar o seu próximo. Vamos continuar agora meditando em Mateus, capítulo 7, no versículo 12, que vai dizer assim: em todas as coisas façam aos outros o que vocês desejam que eles lhe façam. Essa é a essência de tudo que ensinam a lei e os profetas. Então nós precisamos tratar as pessoas da mesma maneira que nós gostaríamos de ser tratados. Você gostaria de ouvir a pessoa te acusando? Você gostaria de ouvir pessoas falando mal de você? Não, a gente não gosta. A gente não quer, então nós precisamos praticar isso também. Nós precisamos colocar em prática e não acusar, não falar mal das outras pessoas. Então tenha comportamento que você gostaria que outras pessoas estivessem com você. Se comporte dessa maneira, coloque em prática. Vamos agora continuar. Aqui estou trazendo para vocês o que o Senhor está nos ensinando. A maneira como nós devemos agir, como nós devemos fazer, como nós devemos praticar. Então, cada mandamento aqui, cada ensinamento aqui, nós devemos refletir, nós devemos meditar, para que assim nós venhamos colocar em prática a palavra que nós estamos aqui hoje aprendendo. Vamos continuar agora em João, capítulo 3, no versículo 16, vai dizer assim: pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo o que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Então, nós precisamos crer, ter fé somente no Senhor, somente em Jesus. Ele é o único caminho, Ele é a única verdade que nós devemos seguir. Como a palavra que está dizendo que Deus nos amou de tal maneira, tão profundamente, que quando nós enxergamos essa verdade profunda e real, quando nós percebermos que nós somos tão amada, tão cuidada, tão protegida, que tem alguém que nos ama com um amor maior, quando nós entendermos isso e vermos que o Senhor entregou o seu único Filho para que ele morresse por mim, por você, pela sua família, pelo seu filho, para que nós possamos ter a vida eterna. Que amor grandioso é esse, né? Que amor maravilhoso é esse, né? Eu digo aqui que antes de eu me converter, antes de eu ter um relacionamento sincero e verdadeiro com Deus, essa palavra aqui para mim não fazia tanta diferença, assim como não deve fazer para muitos de vocês. Quando eu li, eu falava: nossa, isso não é para mim. Deus fez isso por todos, isso daqui não é para mim. Então eu não sentia aquela verdade, sabe? Mas quando nós temos o encontro verdadeiro com Deus, quando o Espírito Santo ele nos convence, essa palavra entra tão forte no nosso coração, tão intensamente, que nós sentimos que essa palavra é sim para cada um de nós, que essa palavra é sim, Ele morreu sim por mim, para que hoje eu pudesse ter a vida eterna do lado do Pai, seguindo em arrependimento, seguindo os seus caminhos, me arrependendo dos meus pecados e sendo transformada dia após dia, me tornando uma pessoa melhor, para que eu possa fazer parte da vida eterna ao seu lado, porque além de tudo, além de amor, o nosso Deus ele também é justiça.
Então nós precisamos sim nos arrepender, nós precisamos sim sermos transformadas todos os dias para que nós venhamos a alcançar a vida eterna. E nós alcançamos através da sua graça, pois nós nunca seremos perfeitos, mas nós precisamos ter consciência dos nossos erros e dos nossos pecados para nos arrependermos e assim seguirmos Ele todos os dias das nossas vidas. Vamos agora em Mateus capítulo 18, no versículo 21 e 22, que vai dizer assim: Pedro então, se aproximando de Jesus, e lhe perguntou: Senhor, se meu irmão continuar pecando contra mim, até quantas vezes eu devo perdoar-lhe? Até 7 vezes? Jesus, porém, lhe respondeu: Eu não lhe digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então, Cristo está nos ensinando aqui também a perdoar os nossos inimigos. Nós devemos perdoar Ele sempre. Por mais que eles venham errar contra nós, por mais que eles venham nos atingir, nos magoar, nos machucar, nós devemos perdoá-los sim. Nós não devemos guardar mágoa em nossos corações, porque assim nós estaremos nos prejudicando. Então Cristo, Ele nos ensina a perdoar o nosso próximo, não pelaquela pessoa, mas para que nós venhamos encontrar a paz, para que nós venhamos viver com tranquilidade, sem guardar mágoa, sem guardar rancor, porque isso é um veneno contra nós mesmos. Quando nós guardamos esses sentimentos, nós nos machucamos todos os dias. Então o Senhor nos ensina a perdoar por isso, para que nós venhamos encontrar paz, tranquilidade e para que assim nós venhamos nos libertar desse sentimento que não nos pertence. Agora, para encerrar, eu quero meditar com vocês Mateus capítulo 6, no versículo 6, que vai dizer assim: Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore a seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. Então nós precisamos ter esse relacionamento com Deus, nós precisamos ter o nosso momento secreto com o Senhor. Então se relacione com Ele, fale com Ele, converse com Ele, que assim Ele irá nos ouvir e Ele irá nos atender. Exerça o seu amor e gratidão. Então, o que Cristo está aqui nos ensinando, a maneira de como nós devemos agir, de como nós devemos nos comportar. Então, tudo aqui que nós falamos no dia de hoje, nós precisamos amar em primeiro lugar o nosso Deus, amar a nós mesmos e amar o nosso próximo. Nós também meditamos que nós devemos praticar, fazer com as outras pessoas aquilo que nós gostaríamos que elas fizessem com a gente. Nós também meditamos aqui que Deus, Ele nos amou de tal maneira que Ele entregou o seu único Filho por cada um de nós. Então nós precisamos crer em Deus, nós precisamos crer em Cristo. Nossa fé deve estar depositada no Senhor. Nós também meditamos no dia de hoje da maneira que nós devemos agir, perdoar sempre o nosso próximo, independente de tudo. Nós também queremos ser perdoados por Deus, pois nós somos falhos, pecadores, e nós precisamos do perdão de Deus. Então, para que nós sejamos perdoados, nós precisamos também perdoar o nosso próximo, amar o nosso próximo, entregar o nosso melhor para o nosso próximo sempre. E ter um relacionamento sincero e verdadeiro com Deus, no seu secreto. Ore para Deus, seja grato, independente do que você está passando, da situação que você esteja vivendo, seja grato a Deus em todo momento, que Deus Ele irá ouvir a sua oração, que Deus Ele irá te atender. Então coloque em prática o que nós aqui meditamos no dia de hoje, independente se seja fácil ou difícil, porque eu sei que não é fácil, mas nós precisamos praticar a palavra de Deus. Nós precisamos ouvir, e não somente ouvir, entender o que ela está dizendo para que nós venhamos colocá-la em prática. Vamos orar, pessoal? Então, meu Deus, meu Pai, nós entramos na Tua presença, Senhor, para Te agradecer por cada palavra que nós meditamos no mês, Senhor, de junho, sobre o domínio próprio, Senhor. Que nós venhamos ter um entendimento do que é que foi dito, do que é que nós refletimos na Sua palavra, meditamos, e que nós venhamos entender
cada coisa que foi aqui dita, para que nós venhamos colocar em prática, Senhor, que nós venhamos agir, nos comportar da maneira que o Senhor espera que nós venhamos nos comportar, Senhor, que nós venhamos entregar sempre o nosso melhor para o nosso próximo. Nós oramos, Senhor, pelos nossos inimigos, mas não para que o Senhor venha amaldiçoá-lo, mas para que o Senhor venha abençoá-los, que o Senhor venha cuidar de cada um deles, Senhor, que o Senhor venha, Pai, entrar na vida deles, abrir a visão deles, Senhor, para que eles venham ter um encontro sincero e verdadeiro com o Senhor, Pai. Nós oramos também, Senhor, para te agradecer por tudo aqui que foi dito, por cada ensinamento no mês de junho. Nos ensine, Senhor, nos ajude, Senhor, a ter o domínio próprio, Pai, para que nós venhamos conseguir nos controlar, Pai, quando nós formos acusados, quando nós formos enfrentados, quando as pessoas falarem mal, Pai, de cada um de nós, que o Senhor nos deu domínio próprio e de colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos, de não revidar, de ter paciência, de ter paz, pois assim, Senhor, nós encontraremos a felicidade, nós viveremos em paz, em tranquilidade, em harmonia com cada pessoa, Pai. Obrigado, meu Deus, nós te agradecemos do fundo do nosso coração. Nos ajude, Pai, nos ajude, Senhor, sempre, em todos os momentos, nos fortaleça na fé, nos fortaleça cada vez mais, Senhor. Guarde a nossa mente e o nosso coração, para que nós não venhamos, Pai, guardar mágoa, guardar ressentimento dessas pessoas, Pai. Mas nós entregamos a nossa mente e o nosso coração a Ti, Senhor, pois nós entregamos, Pai, os nossos inimigos, os nossos amigos, as nossas famílias nas Tuas mãos, Senhor, para que o Senhor venha guardá-los, protegê-los e amá-los e ensiná-los, Pai. E assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Então é isso aí. Na segunda-feira que vem, não deixem de me acompanhar aqui no canal para que nós venhamos meditar na palavra do Senhor. Estarei trazendo um novo tema para que nós venhamos nos fortalecer ainda mais na fé. Não se esqueçam, de terça aos domingos eu trago uns vídeos curtinhos às 9 horas da manhã, às 14 horas da tarde e às 18 horas, para que nós venhamos nos fortalecer ainda mais com a palavra do Senhor. Não deixem de ter o seu momento de devocional, o seu momento de reflexão, o seu momento de secreto, o seu momento de oração com Deus. Amém? Fique com Deus e até a próxima segunda-feira. Nós temos um encontro aqui marcado, hein? Tchau, tchau, pessoal!